Olá, pessoal! Sejam todos vocês muito bem-vindos, bem-vindas para mais uma videoaula de História do nosso curso preparatório para o Enem. O tema da nossa videoaula de hoje será a Crise Mundial de 1929, parte 1. Vamos enfocar neste momento, primeiramente, o contexto histórico que nos ajuda a compreender a emergência da crise de 1929 a partir da análise da era do jazz, da era do rádio e do período de vigência da Lei Seca. E então, preparados? Vamos lá. Bom, então, primeiramente, a crise de 29, ela deita suas raízes na Primeira Guerra Mundial. No contexto da Primeira Guerra Mundial, nós temos a economia dos Estados Unidos superaquecendo. Os Estados Unidos foi o único país que participou da Primeira Guerra Mundial, mas não teve nenhum ataque no seu território. Foi o único país que participou da Primeira Guerra Mundial e que saiu da guerra como potência, emergiu como potência. Nós temos a Primeira Guerra Mundial como um fator que muito colaborou para essa emergência dos Estados Unidos como superpotência. Você tem, no momento da guerra, antes dos Estados Unidos entrarem na guerra, eles optaram pela neutralidade. Vocês, europeus, se quiserem se matar, matem-se. Se precisarem de armas, estamos vendendo. Então, os Estados Unidos, na Primeira Guerra Mundial, primeiramente, ele lucrou vendendo armas para os países em guerra, em especial para a Inglaterra. Vendeu, além de armamentos, vendeu também equipamentos, vendeu alimentos, vendeu suprimentos. Então, a Primeira Guerra Mundial, para a economia dos Estados Unidos, foi excelente. A economia dos Estados Unidos cresceu. E isso fez com que os Estados Unidos invertessem a sua relação com os europeus. Até antes da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos deviam aos europeus. Como a Europa entrou em guerra, e a guerra traz prejuízos, destruição, colapso, etc., no contexto da guerra, essa relação de dependência dos Estados Unidos em relação à Europa, ela se inverteu. A Europa agora é quem depende dos Estados Unidos. Depende das suas armas, dos seus equipamentos, dos seus suprimentos, dos seus alimentos. Então, ao longo dos 4 anos de guerra, a Europa foi se subordinando, foi ficando mais dependente em relação aos Estados Unidos. Então, quando a guerra se encerra, a situação da Europa era, de fato, uma situação de devedora dos Estados Unidos. Ela, que foi credora, agora é devedora dos Estados Unidos. Então, a primeira raiz para você entender a crise que vai lá em 29 está aqui, na realidade da guerra. A inversão dos Estados Unidos em relação aos europeus.
E o que isso tem a ver com a crise? Vejam só, quando a guerra se encerrou, qual era a realidade do capitalismo mundial? A guerra se encerra em 18, e quando a guerra se encerra, o que, que nós temos? No meio do mundo, a Europa capitalista destruída, arrasada. Do lado esquerdo da Europa, a União Soviética. Ai, 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 os bolcheviques no poder, os socialistas tomaram o controle do governo da Rússia. Muito bem. Isso assusta os Estados Unidos. O maior país do mundo, a Rússia, é socialista. E do lado da Rússia socialista, a Europa capitalista, fragilizada, arrasada. Essa Europa capitalista, ela pode ser o quê? Tragada pela Rússia socialista. Se nós, norte-americanos, estadunidenses, não fizermos nada para ajudar a Europa a se reconstruir, se nós, estadunidenses, não ajudarmos os europeus a recomporem um capitalismo saudável, esse capitalismo europeu, que agora está abalado, fragilizado, pode ser tragado pelos comunistas. Então, o que, que nós temos? Após a Primeira Guerra Mundial, a Europa capitalista arrasada, nocauteada. À esquerda dessa Europa, nós temos a União Soviética socialista. Do outro lado do Atlântico, there of the other side, do outro lado do Atlântico, o bonitão, o gostosão do tio Sam, os Estados Unidos, emergindo como superpotência capitalista do planeta. É nesse momento que os Estados Unidos tiveram essa ideia: vamos ajudar a reconstrução da Europa capitalista para torná-la mais imune, para torná-la mais protegida da ameaça comunista que vem da União Soviética. Então, o que fazer? Vamos liberar a ajuda financeira para os europeus. Então, nesse momento, pessoal, do pós-Primeira Guerra, para fortalecer, para recompor, para reconstruir a ordem capitalista europeia, os Estados Unidos vão liberar empréstimos para a reconstrução desse capitalismo europeu. Só que esses empréstimos a gente chama de empréstimos dirigidos. O que é um empréstimo dirigido? Eu empresto para você, europeu, uma milagrosa nota de $100. Só que desses $100, $50, 50% do valor do empréstimo deverá ser dirigido, canalizado, conduzido para a compra, para o consumo, para a aquisição de equipamentos, de produtos fabricados no meu país. Os outros dólares, façam o que bem quiserem, mas 50% do valor do empréstimo deverá ser dirigido para a compra de produtos fabricados nos Estados Unidos. Então, nesse momento, pessoal, os Estados Unidos encontrou um caminho de lucrar com a crise dos outros. Eu empresto para você o dinheiro para você se recompor, para você se reconstruir, mas 50% desse valor, desse dinheiro, desse empréstimo, tem que ser dirigido para a compra de produtos fabricados pelos meus empresários. Então, esse tipo de estratégia beneficia o credor, os Estados Unidos, duplamente. Os Estados Unidos saem favorecidos com essa estratégia, primeiramente com os juros do empréstimo. Eu estou te emprestando, mas estou te cobrando juros, tá? E segundo, os Estados Unidos também saem favorecidos porque os empresários dos Estados Unidos vão vender para você, europeu. Então, a economia estadunidense, ela fica hiperaquecida. Nos Estados Unidos, nós vamos vivenciar a famosa era do jazz. O que é a era do jazz? A era do jazz é a era da produção alucinante. Jazz é um estilo de música, é um estilo musical que é mais acelerado, frenético. E é frenética.
a produção dos Estados Unidos. Os empresários estadunidenses vão à loucura. Vamos produzir de tudo. Vamos produzir de alfa a ômega. Vamos produzir de agulha até trator. Porque tudo que nós produzirmos vai ser comprado, adquirido, consumido imediatamente por quem? Pelos europeus. Então, isso é a era do jazz. Eu trouxe aqui para vocês algumas imagens de bandas de jazz estadunidenses, boa parte delas constituídas por negros. O jazz tem sangue africano, tá, pessoal? Afro-americano. Então, eu tenho o jazz como um estilo musical produzido por negros estadunidenses, marcado por esse ritmo mais acelerado, mais frenético, e esse é o estilo musical da década de 20, o jazz. E por que o jazz é o estilo musical? Porque a economia estadunidense também está nessa era, nesse ritmo alucinante, frenético, nesse ritmo acelerado do jazz, produzindo de tudo, de alfa a ômega, de agulha a trator. Porque tudo que a economia estadunidense produz era consumida imediatamente pelos europeus. Os europeus estão comprando, estão adquirindo, estão consumindo de agulha até trator fabricado nos Estados Unidos para reconstruir o continente europeu. Bom, então, os empresários estadunidenses estão nos loucos anos 20, produzindo de tudo, muito bem, e vendendo bem. Para quem? Para os europeus. Bom, isso favorece também um outro fenômeno. A era do jazz, esse ritmo alucinante de produção, favoreceu também a era do rádio. O que é a era do rádio? A era do rádio corresponde ao momento de queda dos preços de produtos que eram consumidos só pelos ricos, pela high society estadunidense. Produtos como rádio, produtos como geladeiras, produtos como máquinas de lavar, produtos como automóveis ficaram baratos. E por que ficaram baratos? Porque a economia estadunidense está produzindo na era do jazz, produzindo em grande quantidade. Ou seja, na era do jazz, eu me senti estimulado a produzir muito. Por quê? Porque eu tenho freguês. Quem é o freguês? O europeu. Eu sei que ele vai comprar a minha agulha e o meu trator. Então, eu me senti motivado a aumentar a produção da fábrica. Se eu aumentei a produção da fábrica, o que é que eu posso diminuir no produto? Se eu aumentei a oferta, eu posso naturalmente diminuir o preço. E se eu diminuo o preço, eu posso vender até mais. Então, uma coisa estimula a outra. Eu tenho, então, nos Estados Unidos, uma produção ampliada. Essa produção ampliada favorece a queda do preço. A queda do preço faz com que eu venda mais. Então, você tem nesse momento a era do rádio como o período em que os preços de alguns produtos que eram caros ficaram mais baratos. Você tem produtos como rádio, geladeira, máquina de lavar, automóveis, barateando. A classe média vai ao shopping. Ah, agora eu posso ir lá no Del Rey comprar geladeira. Eu posso ir no Del Rey comprar a máquina de lavar. Eu posso ir na concessionária do lado do Del Rey comprar o automóvel. Então, os preços ficaram um pouco mais baratos. Isso permite à classe média ir ao shopping. Toda assanhadinha, toda serelepe, a classe média vai fazer compras, porque os produtos ficaram um pouco mais baratos. Não quer dizer, pessoal, que as camadas populares estão sendo favorecidas. Em média, sim, mas quem se beneficiou mais foi a classe média, tá? Com barateamento de produtos que eram consumidos só pela high society, porque houve uma queda dos preços. Muito bem, então daí era do rádio, era do jazz, era do rádio. Oh, it's
date together. Oh, B, you know how I feel about you. We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The landing of hundreds of unidentified spacecraft has now been officially confirmed as a full-scale invasion of the Earth by Martians. Now, I love old radio stories, and I know a million of them. I've collected them down through the years, like a hobby. Anecdotes and gossip, and inside stories about the stars. Plus, I recall so many personal experiences from when I grew up and listened to one show after another. This girl singing used to be a favorite at my house, one of many. Now it's all gone, except for the memories. Pay more attention to your schoolwork and less to the radio. You always listen to the radio. It's different. Our lives are ruined already. I double dare you to sit over here. Tico-tico tá outra vez aqui. Tico-tico tá comendo meu fubá. There are those who drink champagne at nightclubs and us who listen to them drink champagne on the radio. Aqui eu trouxe para vocês uma curiosidade. Nesse momento de euforia econômica nos Estados Unidos, nós temos um ponto fora da curva, chamado Lei Seca. O que é a Lei Seca? É uma lei que proibia a produção e a distribuição de bebidas alcoólicas. Essa lei, ela foi aprovada graças a um lobby de deputados e senadores do Congresso estadunidense, evangélicos, boa parte. Você tem, nos Estados Unidos, os evangélicos com muita força, né, com muita influência política. E eles criaram um movimento chamado Americanismo 100%. Bom, o que é o americanismo 100%? O americano 100% é aquele que é branco, é aquele que é nascido nos Estados Unidos e é aquele que é evangélico. E se é evangélico, é protestante, ele não bebe. Muito bem. Então, esse é o tripé do americano 100%. Tem que ser branco, negro não, tá? Negro não, só branco. Branco, nascido nos Estados Unidos e evangélico. Muito bem, então, esse grupo de políticos, defensor desse movimento, conseguiu aprovar a 18ª emenda. O que é a 18ª emenda? É a emenda, é a lei, que foi batizada de Lei Seca, que proibia a produção e a comercialização de bebidas alcoólicas nos Estados Unidos. Então, o americano 100% não bebe. Não bebe porque é evangélico. Tudo bem, pessoal. Você tem nesse momento, então, a lei seca se tornando um tanto quanto polêmica, porque tudo aquilo que é proibido acaba sendo mais desejado, mais cobiçado. Então, a lei, ao invés de conter o consumo, ela estimulou ainda mais o consumo. Transgredir a lei, burlar a lei, tá? Isso satisfaz algumas pessoas. Tem pessoas que gostam de burlar a lei para se sentir acima da lei. Então, nós vamos ter, infelizmente, no contexto da lei seca, apesar dela ter um viés conservador, ela acabou favorecendo o surgimento de gangues. O que são gangues? São grupos que atuam na clandestinidade, que atuam na ilegalidade, na contravenção. Gangsterismo, é banditismo. Igual eu tenho no Brasil os traficantes de entorpecente, né? Tráfico de drogas. Aqui nos Estados Unidos, eu tenho tráfico de bebida. Surgem, então, gangues que se especializam no tráfico da bebida, no comércio ilegal da bebida. Então, eu tenho várias gangues, né? Dentre elas a gangue do Gin, em Manhattan, a gangue do El Capone, em Chicago. O El Capone, em 10 anos de lei seca, de 1920 até 32, mais ou menos, ele ganhou mais de 50 milhões de dólares traficando bebida, comercializando na ilegalidade a bebida alcoólica. Então, tem muita gente bebendo, escondido, comprando, né, na ilegalidade. Igual a droga, né? A droga é proibida, mas tem muita gente que compra, que consome. Então, a lei foi criada para proibir a produção e a venda. Só que agora eu tenho gangues, bandidos, que se especializam na produção e na venda ilegal, porque tem gente que quer continuar bebendo. Muito bem. Então, ao invés de conter o consumo, a lei seca, ela ampliou, ela aumentou o consumo nos Estados Unidos.
Nunca se bebeu tanto nos Estados Unidos como durante a lei seca. Aqui eu tenho uma imagem de mulheres bebendo. Aqui eu tenho uma imagem dos policiais confiscando a bebida traficada e jogando a bebida fora. E aqui o Al Capone, né, que foi um dos principais traficantes de bebida alcoólica nos Estados Unidos. E por que é que ele conseguiu traficar? Por que é que ele ficou tão rico? Por quê? Porque ele corrompeu. Aqueles que deveriam fiscalizar a venda ilegal acabaram sendo corrompidos pelo Al Capone. Ele vai comprar a cumplicidade de juízes, ele vai corromper autoridades, prefeitos, deputados, senadores, ele vai comprar a cumplicidade de policiais, igual ocorre hoje, pessoal. O narcotráfico faz a mesma coisa. Compra juízes, compra políticos, compra autoridade, corrompe as esferas do poder. Existe um filme muito legal chamado Os Intocáveis, né? Foi até uma minissérie que passou há muito tempo atrás. Os Intocáveis seriam um grupo de policiais que querem combater a corrupção, que querem combater o tráfico da bebida. Então, tá aí Os Intocáveis, né? Muito bem, pessoal, aqui uma imagem de quando a lei seca foi anulada. Depois de anos de lei seca, o governo estadunidense aboliu a lei seca. E olha só a alegria dos consumidores. I grew up in a tough neighborhood. Sometimes reputation follows you. Robert De Niro is Al Capone. There is violence in Chicago, of course, but not by me and not by anybody I employ, and I'll tell you why, because it's not good business. Kevin Costner is Elliot Ness. I have sworn to put this man away with any and all legal means at my disposal, and I will do so. Sean Connery is Jimmy Malone. You want to get Capone? Here's how you get him. He pulls a knife, you pull a gun. He sends one of yours to the hospital, you send one of his to the morgue. That's the Chicago way. You just joined the Treasury Department, son. Everybody knows where the booze is. The problem isn't finding it. Let's do some good! The problem is who wants to cross Capone. Somebody messes with me, I'm gonna mess with him. Get your hands in the air! You're all under arrest. I want you to find this Nancy boy, Elliot Ness. I want him dead. I want his family dead. Paramount Pictures presents a Brian De Palma film. I have forsworn myself. I have broken every law I swore to defend. I have become what I beheld, and I am content that I have done right. You got nothing. Nothing. And if you were a man, you would have done it now. Never stop fighting till the fight is done. The Untouchables. Muito bem, pessoal. Encerramos aqui as nossas primeiras considerações sobre a crise mundial de 1929. Na nossa próxima videoaula, vamos explorar o crack da Bolsa de Nova York e a implementação do New Deal. Não percam, vem aí fortes emoções. Inscreva-se na Espaço e Tempo, a história para quem quer compreendê-la. Muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço e até a próxima.